Hoje pela manhã, o dono de uma banca na Feira dos Goianos chegou para trabalhar quando foi abordado por assaltantes. Os criminosos queriam levar o carro dele e, para isso, atiraram no feirante. Suzana Vieira está no local do crime e tem os detalhes dessa tentativa de latrocínio. Suzana, é com você. Olá, Felipe, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasília, primeira edição. Eu falo aqui da Feira dos Goianos, vou mostrar para você, o pessoal de casa, como tudo aconteceu. Foi exatamente aqui nesse local onde eu estou que esse rapaz, na verdade ele é um vendedor ambulante, ele não tem uma feira, ele não tem um box aqui na feira. Ele é vendedor ambulante, ele tem 48 anos e é mais conhecido como Joca. Ele chegou hoje por volta de 7h30 da manhã, como ele faz todos os dias, estava montando a barraquinha dele aqui. Ele vende roupas femininas quando foi abordado por esse criminoso que anunciou o assalto. Ele fez vários disparos, mas um desses disparos atingiu a perna desse vendedor ambulante. Então a filha dele saiu aqui, inclusive, desesperada, ela trabalha com ele aqui na feira, ela saiu desesperada, gritando. Então o pessoal veio para socorrê-lo, o pessoal chegou aqui, socorreu, ligou para a polícia, ligou também para militares do Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente para fazer esse atendimento. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga e o estado de saúde é estável. Eu vou falar agora com uma pessoa que presenciou tudo, Felipe. Eu estou indo agora na banca dela, ela é bastante conhecida aqui também, a Kemily, que já está aqui ao meu lado esquerdo. Ela monta aqui, ela tem uma feira, tem uma barraca também montada aqui, conhece o Joca, conhece a rotina dele aqui todos os dias. O pessoal chega cedo para trabalhar aqui, todos os dias 7h30, como eu disse. E a Kemily estava aqui cedo quando tudo aconteceu e ela vai contar pra gente o que ela viu, o que ela ouviu. Kemily, bom dia para você, obrigada pela participação aqui com a gente no SBT Brasília, primeira edição. Você trabalha aqui, você conhece o Joca? Isso. Assim, foi por volta das 7h30, 7h50 da manhã. Ele estava montando, né? Porque é barraca, não é loja. Ele tinha acabado de montar as barraquinhas dele quando ele ia começar a tirar o material de trabalho. O bandido chegou, eu só vi no momento, eu passando aqui, ainda eu escutei o tiro, porém eu pensei que fosse bombinha. Porque assim, é o segundo assalto que acontece aqui, porém não é muito comum. Aí na hora que eu escutei o tiro, eu continuei andando normalmente para o meu local de trabalho. Quando eu olhei para trás, o carro já saiu em alta velocidade, aqui na contramão. E a filha dele desceu muito desesperada e ele já desceu meio que cambaleando e se sentou na cadeira. Foi quando a gente viu que ele tinha sido baleado e viemos para ajudar a socorrer e chamar o SAMU. Você falou que no momento em que o pessoal do SAMU chegou aqui, né, que fez o socorro, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga, você disse que o tiro está alojado na perna, mas não tinha sangue, esse tiro ele está alojado na perna dele. O que ele falou para você? Ele disse que estava sem sentir a perna, ele não estava sentindo, porém na hora que os bombeiros chegaram, que foram ver o ferimento, aí sim ele reclamou de dor. Porém já tivemos notícia que ele não está correndo perigo de vida. Essa notícia que o estado de saúde é estável, né? Depois que tudo aconteceu, foi uma movimentação muito grande por aqui, o pessoal tem medo, né, Kathleen? Porque vocês chegam para trabalhar, montam a barraquinha de vocês, vão vender honestamente as roupas e infelizmente acontece algo desse tipo. Isso, exatamente. Assim, como vocês podem ver aqui, não tem policiamento. Não tem, é uma coisa rara de se ver. Inclusive, roubaram já um fornecedor do meu patrão. Aqui no nosso local de trabalho também levaram um carro com mercadoria. Já é o segundo assalto que acontece aqui em menos de 2 meses. E o pessoal, inclusive, levou o carro dele com todas as mercadorias, né? Isso. Só que, porém, da vez que foi aqui na banca, não teve tiro nem nada. Mas já dessa vez já foi mais sério. E assim, a gente pede policiamento porque a gente está sem segurança nenhuma. Vocês viram o momento em que esse criminoso fugiu no carro dele? Na hora que ele saiu no carro, sim. Porém, quando ele chegou, eu não vi. Mas eu vi ele descendo em alta velocidade na contramão. Vocês viram se era um homem, se ele tinha compasso, eram mais pessoas? Era só um. Era um homem. Qual que era o carro do Joca? Era um Estrada Verde. Um Estrada Verde, a filha dele estava dentro do carro. Inclusive o rapaz falou pra ela que se ela não descesse, ele ia matar ela também. É tanto que ela estava até descalça. Até a sandália foi dentro do carro, o celular. Então, ou seja, no momento da abordagem que esse criminoso atira, essa jovem, a filha do Joca, estava dentro do carro? Estava dentro do carro. Ela estava dentro do carro esperando o pai dela montar para ela poder descer e acompanhá-lo, né, durante o dia. Porém, ela desceu muito desesperada. Quem é ele, assim? Você consegue falar um pouco dele? Conhece a história dele? Ele vem sempre, ele tá aqui todos os dias, traz a família, ele vem sozinho?
Assim, ele vem, às vezes vem a filha, fica aqui com ele é muito tranquilo, não é de muita conversa, é muito assim, na dele, muito tranquilo. Assim, eu não sei nem o que dizer. No momento em que você escutou, então, você pensou que fosse uma bombinha, né? Todo mundo saiu aqui desesperado, confusão, todo mundo ficou desesperado quando viu essa cena. Isso. No momento ainda eu olhei aqui pra pista pra ver se não tinha sido algum pneu que estourou, porque eu tava passando aqui, ó. Eu estava passando bem aqui na hora do tiro. Aí eu cheguei ali na frente, quando eu olhei, aí eu já vi a filha dele desesperada e o carro arrancando em alta velocidade. Aí eu percebi que foi um assalto. Ou seja, por pouco eles não levam essa filha dele também no carro. Exatamente. Poderia até ter atingido ela também, né? Porém, graças a Deus não aconteceu algo mais sério. Vocês ficaram com medo também, Kemily, de que ele pudesse voltar, ou de que pudesse também cometer um outro assalto aqui na região? Sim, de repente, né? Tem até ligação com o que aconteceu aqui, porque muito parecido. Levaram o carro com as mercadorias. Aqui foi no final da tarde e aqui já foi no início do dia, que é o horário que não tem muita movimentação. E nem viatura, vocês podem ver, não vê uma viatura passando. Estamos assim, né? Sem segurança nenhuma. Ou seja, vocês chegam para trabalhar honestamente, vender. Hoje em dia está tudo muito difícil para todo mundo, a gente sabe. Chega para trabalhar, infelizmente tem os criminosos que não tem nada para fazer e chega e comete esses assaltos, esse tipo de crime. Isso, exatamente. Além de levar um bem material, muitas das vezes acabam tentando tirar a vida e às vezes até tirando. E a partir de agora, assim, vocês vão chegar, ficar mais atentos, com medo? Assim, agora a gente quer mudar, né, o horário, porque a gente chega às 7h30, vamos começar a chegar um pouquinho mais tarde, a hora que já tem mais movimentação, e sair também no horário que tenha movimentação, porque tá difícil. Porque geralmente vocês chegam antes do pessoal dos boxes, né? O pessoal do box abre por volta de 8 horas da manhã, vocês chegam um pouco mais cedo para garantir o local aqui, o lugar. Chega por volta de 7h30, ainda não tem muita movimentação esse horário. Isso, porque assim, a gente tem que chegar, tem que montar. Até que fica tudo pronto, já é 8h30 é o horário que os fregueses já começam a passar, os clientes. Aí já é o horário que as lojas começam a abrir, aí já tá todo mundo junto, né, montado junto. Porém, agora é chegar mais tarde e esperar, né? Esperar que a polícia faça alguma coisa e coloque mais segurança aqui também pra gente. Porque... Até o momento a gente sabe que essa pessoa ainda não foi presa, né? Como vocês são testemunhas, é um homem que fugiu nesse carro. Qual que é o carro do Joca? É uma Estrada Verde. É uma Estrada Verde. Não é muito chamativo, é um carro simples. Tava com todas as mercadorias dentro, então pode ser que seja fácil localizar por isso, né? E assim, se aparecer alguém tentando vender roupas femininas, que era tipo roupas de academia, que entre em contato com a polícia. Pois é, Kemily, eu quero agradecer você pela participação e a Kemily, acabou dando uma informação muito importante agora pra gente, né? Que é uma estrada, que é o carro em que o Joca estava, e também ele vendia roupas femininas, roupas de academia. Então, se você, por acaso, vê algum anúncio na internet, ou chegar alguém para vender, bater na sua porta, vendendo esse tipo de roupas femininas, não comprem, né? Tome muito cuidado, avise a polícia, ligue 190, porque pode ser fruto aí desse crime de roubo. Então é muito importante, né, Kelly? Isso, exatamente. Assim, tinha manequim, tinha a lona, tinha as roupas. Só ficou a cadeira e 2 manequins aqui porque caiu de cima do carro. Senão tinha ido tudo. E 2 tendas só. O restante do material de trabalho dele foram todos. Obrigada, viu, Kelly, mais uma vez pela participação aqui com a gente. Por nada e um bom dia. Pois é, Felipe, então a gente deixa agora essa informação, né, para o pessoal de casa que está aqui com a gente no SBT Brasília. Se você tem alguma informação que leve ao paradeiro deste homem que cometeu esse crime aqui na Feira dos Goianos, faça uma denúncia anônima, diz que denúncia, a gente sabe que a pessoa, o anonimato é mantido, então 190. Então se você tem alguma informação, liga para a polícia. Muito obrigado, Suzana, pelas informações e agradeço a Kathleen que nos deu a entrevista e trouxe outras informações importantes sobre essa ocorrência. O feirante passa bem, graças a Deus, tem estado estável, né? Poderia ter sido pior. Que bom que foi só isso, mas que pena pela insegurança no lugar. Lá no posto da Torre, o comportamento agressivo de um adolescente obrigou uma policial militar a reagir. Ele foi pra cima dela com uma faca na mão e ela precisou se defender. Maicon Leão, boa tarde pra você. Essa policial fez um disparo para conter o agressor? Foi o que pareceu quando a gente vê o vídeo.
Exatamente. Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no SBT Brasília. O vídeo mostra exatamente esse local aqui. Os policiais foram acionados para tentar conter esse adolescente, como a gente disse, estava ameaçando outras pessoas aqui com uma faca. E aí, no momento em que a equipe chegou, ele se recusou a aceitar a abordagem. E aí, inclusive, correu para essa parte de cá, que é onde ficam os estabelecimentos, e com a faca ele chegou a cortar, inclusive, esse toldo aqui, ó, que protege quem está do lado de dentro do sol, da chuva. E depois de cortar aqui, ele continuou gritando, mesmo os policiais ordenando para que ele parasse, ele continuou correndo para lá. E aí, no momento em que ele tira a faca e vai para cima dos policiais, que é o que a gente percebe nas imagens da câmera de segurança, essa policial, a sargento Paula, efetua o disparo, que é o momento em que ele já é contido por aqui. Esse adolescente, que tem 16 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital e não corre risco. O que chama a atenção, Malta, é que esse é mais um daqueles casos que a gente sempre fala da questão da reincidência. Ele já tinha cometido esse ato infracional nesse mesmo posto na semana passada. Só como não teve, por exemplo, disparo para conter, no mês passado ele acabou ferindo uma pessoa nesse mesmo posto. Quem está aqui ao meu lado para trazer os detalhes é o Tenente Claudino. Tenente, aquele disparo foi justamente para conter e evitar uma tragédia maior. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente, como o repórter falou, a intenção da policial foi evitar um mal maior. Aqui na situação, a Polícia Militar estava em patrulhamento na região, quando se deparou com esse indivíduo com a arma branca, com a faca, ameaçando outras pessoas aqui, deu voz de parada para esse indivíduo, para ele largar a arma e para ele colocar as mãos na cabeça. Ele não respeitou a ordem da policial, saiu inclusive rasgando todo, que nem vocês mostraram. Poucos momentos depois ele voltou, correndo em direção à guarnição, e para defender a integridade física de toda a equipe policial, bem como de todas as pessoas aqui no ambiente, foi necessário o disparo da arma de fogo. Vocês foram chamados porque ele já estava com essa faca aqui ameaçando outras pessoas. Sim, exatamente. Durante o patrulhamento na região nós fomos acionados porque esse indivíduo já estava aqui juntamente com outra pessoa ameaçando as pessoas aqui com essa arma branca, né? Malta, muitas vezes as pessoas questionam, ele estava com uma faca, foi um disparo. Eu vou até aproveitar para pedir para mostrar. O tenente está com um colete à prova de balas. A gente já teve em Goiás um caso em que o policial, mesmo com o colete, foi ferido com a faca e acabou indo a óbito. Ele não resistiu, porque o colete ele é preparado para aguentar um tiro. A faca ela é pontiaguda e acaba não segurando. Então era realmente ali uma questão de salvar a equipe. Exatamente. Apesar dos policiais estarem com todos os equipamentos, nós sabemos que ocorrência que envolve arma branca, às vezes são muito perigosas, às vezes até mais perigosas do que a arma de fogo, porque o agressor está muito perto, entendeu? Então, naquele caso, a única opção que a policial tinha realmente para defender a integridade física, tanto dela, da equipe, quanto das demais pessoas que estavam aqui, era o disparo da arma de fogo. Um detalhe que chama a atenção é justamente o histórico desse adolescente. Não era a primeira vez, ele não teve um surto, ele já tem esse histórico violento, inclusive nessa mesma região. Exatamente. Menos de um mês atrás nós conseguimos abordar esse menor aqui e ele foi preso pela Polícia Militar por um crime com a mesma características desse, só que daquela vez ele conseguiu atingir outra pessoa. Felizmente essa pessoa foi socorrida, levada para o hospital, não morreu, mas nesse caso aqui, o que a gente vê, a imagem ela realmente é impressionante. A gente vê as pessoas correndo, os policiais se posicionam ali, eles chegam a dar ordem de parada para esse adolescente que insiste em ir para cima da equipe. Antes houve mais uma vez o pedido, a ordem para que ele parasse, que ele se entregasse, mas sem sucesso, né? Sim, a gente quer deixar bem claro aqui que a intenção da Polícia Militar nunca é ferir a pessoa. Foi dada a ordem de parada para ele colocar a mão na cabeça, largar a arma branca, largar a faca no caso. Ele não respeitou a ordem. A policial, quando ele voltou correndo, deu de novo a ordem, esse comando verbal para ele largar. E mesmo assim ele continuou indo para cima. Então assim, todos os meios foram tomados para evitar o disparo. Só que infelizmente a policial teve que efetuar esse disparo com a arma para se salvaguardar. Foi um disparo também para que ele parasse, foi socorrido, não corre risco de morte? Sim, no momento que o agressor foi contido, a policial já guardou seu armamento, nós acionamos o bombeiro, ele foi levado para o hospital e ainda bem que não corre risco de vida, conseguimos socorrer a tempo esse indivíduo que estava ameaçando as outras pessoas aqui. Depois do levantamento, a polícia conseguiu descobrir, Malta, que ele e o irmão são de cidades da região do entorno do Distrito Federal e que estavam aqui na região em situação de rua. Que inclusive o pessoal aqui do estabelecimento vivia reclamando justamente dessa presença dele por aqui.
Exatamente. O que o pessoal que acionou a Polícia Militar aqui nos informou eram indivíduos que já estavam aqui na região há algum tempo, e estavam sempre se envolvendo em ocorrências, ameaçando as outras pessoas aqui. E o que o irmão dele nos repassou foi que eles atualmente estão vivendo em situação de vulnerabilidade social, vivendo na rua. Aí, infelizmente, muitas vezes a gente sabe o que acontece quando essas pessoas chegam nessa situação de vulnerabilidade, têm contato com coisa errada. Igual a gente está vendo, esse não é um caso, Malta, que vale ressaltar, que não foi um surto que ele teve. Ele já tem esse histórico, inclusive, de violência, utilizando essa faca aqui, como o próprio policial disse, ele já foi apreendido há cerca de um mês por uma tentativa de homicídio aqui nessa mesma região, ou seja, ele feriu uma pessoa com a faca. É o que a gente espera, que ele fique apreendido, né, dessa vez. Maicon, pelas informações, a gente vai assistindo o registro ali, lamenta, óbvio, por ter havido a necessidade de ocorrer um disparo de arma de fogo. Mas dá para ver claramente que a policial, se tivesse sido atacada por ele, corria o risco de se machucar seriamente. Imagine se a partir desse momento a policial deixasse de agir, fez o disparo para contê-lo e tivesse esperado a chegada dele. Uma mulher esperando a chegada de um rapaz que tinha uma arma na mão. Ele poderia ter cortado o braço dessa policial, talvez algo pior, direcionado o ataque para o rosto, para a região do pescoço. Então é uma fatalidade, a gente lamenta. Mas esse rapaz já estava com um comportamento agressivo ali na região e as pessoas estavam com medo, tanto que chamaram a polícia, ele cortou o toldo antes de chegar perto dos policiais. Então é uma situação que a polícia, que essa PM, precisou se defender para evitar colocar a própria vida em risco. Obrigado, tá, Maicon, pelas informações. Um médico foi preso suspeito de manter uma paciente em cárcere privado durante meses. A polícia suspeita que ele tentava encobrir erros cometidos durante um procedimento estético. Bolívar Guerreiro Silva foi trazido para a delegacia, onde prestou depoimento e permaneceu preso. 3 funcionárias dele foram ouvidas e liberadas. Os celulares da equipe e o prontuário da vítima foram apreendidos. O médico, que é equatoriano, será indiciado por associação criminosa e cárcere privado por impedir a transferência de uma paciente de 35 anos. Ela está internada desde março na unidade em Duque de Caxias, que tem Bolívar como dono. Ela já teria sido submetida a pelo menos 3 cirurgias para corrigir procedimentos estéticos mal sucedidos no abdômen e nos seios. O que fez na barriga da minha filha não é brincadeira não, aquilo ali é demais. Se você ver a barriga dela tá assim, ó, aberta com o aparelho lá dentro. Se botar 2 mãos... Na última quinta-feira, o hospital já havia sido notificado sobre uma liminar judicial determinando a transferência da paciente, mas não cumpriu a decisão. A polícia suspeita que a unidade estava impedindo a saída dela para tentar ocultar possíveis erros médicos. A gente entendeu que a situação da vítima e a negativa da transferência dela traduziria ali realmente, né, uma impossibilidade da vítima de ser atendida em outra unidade, que era o que ela queria. Então a gente entendeu naquele momento que ela estava em risco. Em uma rede social, a equipe do médico negou que a paciente estivesse em cárcere privado. Alegou que ela queria ser liberada sem ter terminado o tratamento. A pedido da polícia, a Justiça determinou a suspensão do registro de Bolívar no Conselho Regional de Medicina, que informou ter aberto uma sindicância para investigar o caso. Bolívar já tinha sido preso em 2010 por utilizar produtos estéticos ilegais. Ele responde a 19 processos na Justiça, a maioria por erro médico. Após a prisão desta segunda-feira, 4 mulheres procuraram a polícia para denunciar supostos erros médicos cometidos por Bolívar nos últimos 8 anos. O hospital negou que o médico seja um dos sócios da unidade. Informou ainda que a paciente foi internada em 1º de junho e que todos os custos foram pagos pelo cirurgião. A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar e manter a enteada de apenas 11 anos de idade em cárcere privado. A criança engravidou e deu à luz em casa. Algemado nos braços e nos tornozelos, o suspeito foi encaminhado para o presídio. Ele está com o rosto borrado e não teve o nome divulgado para preservar e proteger a vítima, enteada dele de 11 anos de idade. Segundo a polícia, a menina foi estuprada pelo padrasto em uma comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A história só veio à tona depois que a criança deu à luz um menino em casa e foi parar no hospital por complicações no parto. A equipe médica desconfiou e acionou a delegacia. Além do estupro, a polícia também constatou que a menina era mantida em cárcere privado. Já não frequentava a escola havia cerca de 2 anos e nunca era vista na vizinhança. O padrasto e a mãe da criança, que também está sendo investigada,
contaram que não perceberam a gravidez. Eles alegam que ficaram sabendo no dia do parto da gravidez e no dia do parto que a menina teria sido abusada sexualmente por um desconhecido com uma arma de fogo, o que causa muita estranheza, né? Porque a menina ser abusada sexualmente há 7, 9 meses atrás por um desconhecido, vai chegar em casa, não vai ter sangue nas vestimentas, né? Não vai ter nenhuma alteração de comportamento, não vai chegar chorando, não vai chegar nervosa, enfim. O padrasto se negou a colher material genético para constatar a paternidade do bebê. A vítima e o recém-nascido permanecem internados. Exames comprovaram que a menina sofria abusos recorrentes. Ela tem ali sinais de que os abusos foram reiterados. Então, assim, a gente acabou descartando também essa versão do abuso, conforme eles declararam aqui em sede policial. A polícia investiga 2 pessoas suspeitas de matar e atear fogo no corpo do motoboy Giovanni Regis Barbosa, de 21 anos. O crime, que aconteceu exatamente há um mês lá em Braslândia, tem um inquérito ainda em andamento, não foi concluído. A família de Giovanni clama por justiça. O drama e o desespero dessa família começou quando o motoboy Giovanni Regis Barbosa, de 21 anos, saiu de casa para tocar em uma festa em Águas Lindas de Goiás e desapareceu. Em mensagem de áudio enviada a um amigo, o jovem diz que havia sido convidado para um evento, mas teria que ir sozinho. Pô, mano, o bicho me chamou pra tocar numa chácara ontem, de um conhecido dele, tinha chamado lá no Padre Lúcio, pô. Aí eu meio desanimado, tá ligado? Todo lugar eu vou com o bicho. Aí eu peguei e falei, pô, mano, bota fé que não vou, não. Aí esse bicho lá pegou e ainda falou, não, pô, é pra ir só eu e tu mesmo, porque se for mais gente lá, mulher xarope, que não sei o que, onde que eu achar que não vai querer mais carro de som pra tocar. Daí eu já achei meio estranho, eu falei, pô, mano, não vou não. Aí eu falei, não, qualquer coisa tu manda a localização, chega lá. O bicho só sumiu, pô. Tirou a foto do perfil, sumiu, não atende. Por algum motivo, a gente não sabe se ele chegou aí. Porque ele falou assim, ó, eu vou passar no Coimbra pra buscar um cara lá, entendeu? E aí foi bem exatamente no Coimbra que ele sumiu. Por algum motivo, eles atraíram ele de alguma forma que a gente não sabe. Eu acho que ele não chegou ele não queria mais ir pra festa. Talvez pode ter sido, alguém falou assim, ó, não, então me leva lá perto, eu tô, conjecturando. Me leva lá perto, então, e aí ele foi. No dia seguinte, o carro foi encontrado carbonizado em Braslândia sem o som automotivo. E o que todos temiam aconteceu. Na terça-feira, após 3 dias de buscas, o motoboy foi localizado pela própria família. O corpo do Giovanni foi encontrado nesta área de mata, ao lado de uma estrada de terra que liga Águas Lindas de Goiás e Braslândia. A família conseguiu chegar até este ponto por causa do celular da vítima. Foi aqui que o aparelho foi desligado. Após ser assassinado, Giovanni foi parcialmente carbonizado. Eu acho assim que foi um latrocínio mesmo, que eles queriam roubar meu irmão por inveja, porque meu irmão era muito vaidoso com o som dele. Deram um fim na vida do meu irmão, porque meu irmão era muito alegre, muito feliz e incomodava muita gente. Nos últimos 11 meses, os registros de armas expedidos pelo Exército para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores bateram recorde no país, como mostram números obtidos pelo site SBT News. Em média, quase 800 pessoas por dia conseguem o certificado chamado de CAC, que autoriza o uso do armamento. Este instrutor constatou o aumento na procura pelos cursos de tiro e pelos certificados. Fazia em torno de 20, 30 laudos ao dia no ano passado. Hoje aumentou bastante a demanda, chega a 50 laudos ao dia. Muito cidadão, ele pode adquirir a arma dele legalmente, que há algum tempo era praticamente impossível. Números obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação e também pela própria assessoria do Exército revelam que existem quase 700 mil registros de CACs no Brasil. Uma conta que só cresce. Só entre agosto de 2021 e julho deste ano, mais de 200 mil pessoas foram autorizadas a comprar armas e munições. Uma média diária de 800 registros para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores no país. A escalada nas autorizações para a compra de armas preocupa os especialistas. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública teme o aumento de homicídios, suicídios, violência política, violência doméstica, além do fortalecimento do crime organizado. A gente precisa lembrar que a arma é um instrumento que a gente utiliza para matar. Ele existe para isso. E tantas armas em circulação aumentam a insegurança do cidadão comum. Já morreram mais de 1.000 pessoas com calor extremo que o pessoal está sentindo na Europa. Os nossos
Amigos e amigas do velho mundo estão enfrentando temperaturas superiores a 40 graus. O Guilherme Glória fala nesse momento com a gente, ele está com o meteorologista do INMET, Francisco de Assis. Guilherme, boa tarde, obrigado pela presença. Queria que você perguntasse, por gentileza, para o Francisco, se esse calor por lá pode ser um spoiler do calorão quando o nosso verão chegar. Boa tarde, é com você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu tô aqui ao lado do Francisco, vou fazer essa pergunta para ele, porque a gente fica preocupado, né, Felipe? A gente sabe que 42 graus, por exemplo, que é o que está previsto lá na Espanha, é um calor alto até para os padrões brasileiros, quanto mais na Europa. A previsão de 42 graus para essa terça-feira na Espanha, por exemplo, ela é 3 graus acima do recorde histórico. Ou seja, é um aumento muito grande de temperatura. E eu vou perguntar justamente isso aqui para o Francisco de Assis, que é o chefe de meteorologia do INMET. Me explica uma coisa, Francisco. Primeiramente, boa tarde. Esse calor que está acontecendo lá na Europa, o Felipe perguntou se já é um spoiler aí do que está por vir, do nosso verão aqui? Não, esse calor lá na Europa não tem nada a ver com a situação aqui no hemisfério sul, né? Ambos os hemisférios têm o seu comportamento diferenciado assim. É lógico que quando chegar a primavera, verão aqui, começa a aquecer bastante também, né? Porque a declinação do sol começa a sair mais de a maior incidência do hemisfério norte, vindo para o hemisfério sul, chegando para o Equador, proporcionalmente vai aumentando também as temperaturas aqui no hemisfério sul. Porém, não está descartável da gente ter onda de calor aqui na primavera-verão para esse ano, né? Uma certa semelhança que teve também o ano passado, aquela onda de calor muito forte ali na Argentina e também no Rio Grande do Sul. Não é descartável da gente ter também onda de calor aqui. Porém, as temperaturas começam a aumentar mais aqui, principalmente no centro do Brasil, agora mais ou menos aí durante a primavera. Já o mês de setembro, a gente já tem previsão de ter um mês de setembro com temperaturas bem acima da climatologia em grande parte do Brasil. Em setembro é que está prevista para a gente ter mais calor aqui, é esse período mais quente. Só que agora, por exemplo, a gente já está há 73 dias sem chuva. Qual que é o cuidado que a gente deve ter aqui, mesmo que não seja tanto calor, porque, por exemplo, a gente está aqui agora, está um vento até agradável, mas quais cuidados que a gente deve ter? Ainda nesse período agora as temperaturas ainda não se elevaram muito, né? Estão se comportando aí na faixa 27, 28 graus aqui no Distrito Federal, relativamente está bom, né? Mas quando chega lá para outubro, para meados de agosto, essa temperatura começa a passar de 30 graus, aí começa a perturbar mais a população, porque a umidade está muito baixa, como você falou, 73 dias sem chuva, né? A umidade de 20% a 25% vários dias, já começa a ter um certo transtorno aí para a população. Então a população tem que se prevenir bastante, né? Tomar bastante líquido, porque o período crítico ainda vai chegar. O período crítico vai chegar exatamente de agosto para setembro, quando a umidade ficar no patamar de 12%, 15%, temperaturas de 33, 34 graus, aí a população sente muito mais a secura. Recentemente a gente tem visto, e aí aqui tanto no Distrito Federal, no Brasil, na Europa, enfim, no mundo todo a gente tem visto recordes de temperatura, seja baixas ou altas temperaturas. Isso tem a ver com o aquecimento global? Por que a gente está tendo essa variação tão grande nas temperaturas aí em várias regiões? O aquecimento que a Terra está passando hoje, né, ela faz com que haja os eventos extremos meteorológicos, mais para mais e mais para menos, né? Por isso que tem inverno mais rigoroso, mais frio, depois verão mais quente, ondas de calor mais fortes, com maiores temperaturas, depois ondas de frio também com menores temperaturas. Exatamente isso é devido à consequência do aquecimento que a Terra está passando. Também o aumento dos temporais, aumento de furacões, aumento dos vendavais, aumento das chuvas fortes que tem acontecido muito também no Brasil, tudo está relacionado exatamente com isso, né? Fazendo com que esses eventos extremos fiquem mais evidentes e mais frequentes também. É uma pergunta que muitas vezes até quem está em casa até já sabe, mas eu não posso deixar de fazer. O que a população mundial precisa fazer para combater o aquecimento global, que é um problema, que é uma realidade que a gente já está enfrentando, né? Não é um problema futuro. Hoje a gente já está sofrendo as consequências. Isso é uma parte de toda a população como um todo. Tem que fazer, cada um fazer seu papel, né? Mas o mais importante aí é preservar o meio ambiente, né? Havendo uma preservação mais do meio ambiente, faz com que haja aí uma amenização da situação do clima. Francisco, muito obrigado. Eu vou até me posicionar aqui e tem um detalhe até, Felipe, que eu estava dando uma lida aqui, né? Sempre dando aquela pesquisada antes da gente entrar ao vivo. Se eu estiver errado, você até me corrige, não querendo dar uma de especialista, mas desde o século XIX ali, quando começou a Revolução Industrial, o mundo teve um aumento aí médio
de 1 grau na temperatura, correto? Exato. 1 grau, aumentou 1 grau da temperatura. 1 grau parece pouca coisa, mas interfere muito, né? Já está no patamar mais ou menos de 1,5 graus por aí, assim. Interfere tanto que a gente tem visto acontecer aí vários e vários problemas, né? Para a gente ter uma ideia, nos últimos 125 mil anos, aí, essa é a temperatura mais alta em que a Terra já esteve. Daí dá para a gente ter uma noção do quanto esse problema é presente aqui na Europa, em qualquer lugar. Vamos se cuidar e cuidar do meio ambiente. Voltamos com você, Felipe. Guilherme, deixa eu aproveitar que você está ao vivo. Conta pra gente como é que tá o tempo aí fora. Tá muito seco aí nesse momento? Olha, eu tenho uma sensibilidade muito tranquila em relação à temperatura seca. Então, para mim, tá ótimo o clima aqui. O vento muito agradável, tá? Apesar de a gente estar no sol aqui, passa a impressão de que tá muito calor, mas como o vento tá bem frio, e aí eu acho que tá super tranquilo. Às vezes dá uma ressecada no lábio, alguma coisa, precisa prestar uma atenção, né? Botar um hidratantezinho, mas o clima, ó, tá tranquilo para mim hoje, né? Talvez alguém aqui, o pessoal que tá na fila aqui para acompanhar a torre de TV, talvez esteja alguém com frio ali, ou algumas pessoas com muito calor. Tá bem ameno, viu? Então vou te dar um tempinho até para você tomar uma aguinha, porque a gente volta a se falar daqui a pouquinho, tá? Na edição de hoje ainda. Obrigado, agradeço ao Francisco também pela presença. Tamo junto. Pessoal, não tá fácil pagar as contas, né? Manter as contas em dia. Dados apontam que são mais de 66 milhões de pessoas no vermelho no Brasil inteiro. E só aqui no Distrito Federal são cerca de 1.100.000 brasilienses endividados. Os números são de um estudo da Serasa Experian. O valor médio da dívida de cada brasiliense está em R$ 6.047, segundo o levantamento. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o economista-chefe do Serasa Experian, Luiz Rabi. Luiz, boa tarde, obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. O aumento dos preços da comida, dos combustíveis, da inflação, pode explicar esse aumento no número de pessoas com o nome sujo? Pode, e é justamente, né? Porque a inadimplência ela tem subido em todo o território, não é só no DF, é no país inteiro. E os nacionais podem fazer um movimento útil. E a principal causa, olhando a questão da economia nacional que justifica esse aumento, é a inflação. A inflação desde outubro do ano passado ultrapassou os 10%, 10% ao ano é o ritmo da inflação. Hoje nós estamos com a inflação rodando a 12%, ou seja, já faz mais de 6 meses que essa inflação de 2 dígitos atinge o bolso do brasileiro, reduz a sua capacidade de pagamento, aumenta o preço de vários produtos essenciais, e as pessoas acabam ficando sem dinheiro para quitar as suas dívidas que foram anteriormente contratadas. E é por isso que a inadimplência de outubro para cá ela só faz uma direção do aumento. Qual que seria o caminho? É escolher aquela dívida que talvez custe mais caro? Por exemplo, a gente fala muito de juro de cartão de crédito, né, que acaba virando uma bola de neve. É preciso atacar essas primeiras dívidas que, dia após dia, vão ficando maiores. Sim, quanto mais tempo a dívida vai passando, os juros vai engordando aquele saldo devedor. Principalmente quando a gente está falando de cartão de crédito e do cheque especial, que são as formas, digamos, mais comuns, né, que as pessoas acabam entrando nessa situação de inadimplência, né, porque são dívidas extremamente caras, com um prazo extremamente curto, né, e em pouco tempo as pessoas que utilizam com frequência tanto o rotativo do cartão quanto o cheque especial, ainda mais nessa situação de inadimplência ou de inflação corroendo os salários, os rendimentos, é muito fácil as pessoas que se utilizam desses instrumentos ficarem inadimplentes, e isso de fato está acontecendo. 28% da inadimplência acontece justamente nos bancos e nos cartões, e mais ou menos uns 12, 13% nas financeiras, que também trabalham com bastante cartão de crédito. Então esses são os dois principais mecanismos que as pessoas acabam se tornando inadimplentes. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente sabe que não é um problema que se resolva com muita facilidade, né? Porque 6 mil de média em dívida é muito difícil se a gente considerar que parte dessa população com o nome sujo está desempregada, mas é importante que a pessoa olhe talvez para as dívidas que ela tem e escolha aquelas que amanhã já estarão muito mais caras, mais difíceis de serem pagas depois se o tempo passar demais, e deixar para depois aquelas que dá para negociar. Muito obrigado, tá, pela presença do senhor. Até a próxima. Eu agradeço então e até a próxima. Obrigado.
Ontem nós falamos aqui sobre a ação do Ministério da Justiça contra o telemarketing abusivo, em que 180 empresas tiveram as atividades suspensas. Se forem condenadas nos processos, as companhias também terão que pagar até 13 milhões de reais em multas por abuso ao direito do consumidor. Quem tem celular tem reclamação a fazer. Do dia todo, pelo amor de Deus, bloqueia um número, liga de outro. Bloqueia outro número, liga de outro. E a gente atende, não fala nada. Incomoda bastante, porque a gente às vezes está fazendo uma coisa importante, para dar atenção naquela ligação, acha que é alguém importante do trabalho, da família, e essas ligações insuportáveis, intermináveis de telemarketing. As ligações são feitas, em sua maioria, com dados obtidos de maneira ilegal, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor. A obrigatoriedade da identificação com o prefixo 0303, em vigor desde o mês passado, não foi suficiente para acabar com as chamadas indesejáveis. As atividades de 180 empresas estão suspensas, sob pena de multa diária de R$1.000. As companhias também terão que pagar até 13 milhões de reais se forem condenadas nos processos que serão instaurados pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelos PROCONs. A proibição se volta exclusivamente para o telemarketing ativo chamado abusivo, ou seja, aquele no qual não há o consentimento do consumidor. As cobranças, as empresas que já tiveram ou têm alguma relação de consumo com determinada pessoa física ou jurídica, podem sim continuar fazendo seus chamados, desde que não seja feito de maneira inoportuna ou vexatória. A Associação Brasileira de Teleserviços, que representa o setor, defende a autorregulamentação e diz que a ação coloca em risco milhares de empregos. O impacto é gravíssimo, porque ela para a empresa, por exemplo, as pessoas vão ser demitidas. O impacto é imediato, já, nas próximas semanas. Do jeito como foi feito, ela veda a atividade. Né? E vedar a atividade, ao nosso ver, não é a solução. É como se diz às vezes, né? Para matar o carrapato, mata o boi. A Senacom promete abrir um canal direto para receber denúncias, ainda sem data prevista. É muito importante que o consumidor, então, ao receber uma ligação dessa, aguarde a ligação, tente identificar quem que é a empresa que está ligando, o serviço que está sendo oferecido. Né? O consumidor pode anotar o número, aquele número que está te ligando, então tirar um print da tela e nos comunicar. Isso, né, gente? Olha, no aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, um avião da companhia aérea Gol precisou arremeter para evitar bater numa outra aeronave, essa da companhia Latam, que ainda estava na pista de pouso. Vamos ver as imagens juntos para você ter uma ideia exatamente do que aconteceu? Veja só, ali já é o momento que a aeronave da Gol arremeteu. Essa é a manobra que o piloto faz quando ele vai se aproximando da pista de pouso e, por alguma razão, em nome da segurança, decide arremeter e levantar voo mais uma vez. Vocês viram ali que o avião da TAM ainda estava na pista. Agora a gente pode perceber junto se ele está preparando para decolar ou se ele estava pousando. Mas logo em cima você vê o da Gol arremetendo, né? Só quem está dentro de uma aeronave no momento de uma arremetida sabe o quanto o coração dispara e a gente fica, meu Deus, o que aconteceu? Estávamos tão próximos de colocar o pé no chão e agora estamos no ar outra vez. Em nota, a Gol disse que as arremetidas acontecem quando o avião precisa interromper o pouso por alguma razão e que o procedimento é seguro e normal na aviação. Sobre esse tema, a gente chama agora o perito aeronáutico Daniel Calazans mais uma vez para conversar com a gente. Daniel, boa tarde, obrigado por estar aqui no SBT. É normal, mas como eu acabei de dizer, o passageiro que está dentro do avião na hora da arremetida tem um susto muito grande, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Luiz e a todos. A arremetida é um procedimento normal, né? É confortável, porque a aeronave está descendo, está várias questões e inverte a atitude, ela passa a superar. Ora, prevendo a segurança de alguma forma. Quando você, eu, quem quer que seja, como passageiro e aeronave arremeter, é porque a segurança foi desconfortável, uma manobra normal, dentro da norma. Eu acho que o nosso contato com o Daniel caiu, né? A gente vai tentar contato com ele outra vez para ele poder comentar a imagem que a gente viu, dá um susto, né, gente? Tem uma outra imagem sobre aviação que está rodando muito nas redes sociais.
e a gente vai ver daqui a pouquinho também, quando a gente conseguir retomar o contato com ele. Já em Belém, aqui no Brasil, a Infraero comunicou que um acidente com um avião de pequeno porte afetou as operações no aeroporto internacional da cidade. A nota diz que a aeronave fazia um voo de treinamento, mas que ao pousar acabou derrapando na pista principal com 2 tripulantes que não se feriram. Até a pista ser liberada, 7 voos foram cancelados e outros 6 foram desviados para outros aeroportos. A nave de pequeno porte fazia um voo de treinamento quando derrapou durante o pouso no Aeroporto Internacional de Belém, no estado do Pará, na manhã de ontem. Haviam 2 tripulantes a bordo, nenhum deles se feriu. Algumas horas após o acidente, a aeronave foi retirada do local e a pista do aeroporto foi liberada. No total, 7 voos foram cancelados e 6 foram transferidos para outros terminais. Agora, o Aeroporto Internacional de Belém segue funcionando normalmente. Juliana Brito para o SBT Brasília. Vamos colocar agora a imagem que eu disse agora há pouco dessa ocorrência na Bélgica, para a gente ver o que aconteceu por lá também. Porque susto com avião acontece em todo lugar do mundo, né, gente? Embora a gente saiba que racionalmente é o meio de transporte mais seguro do planeta, aliás, o segundo, porque perde para o elevador. O Daniel já está de volta com a gente ao vivo, para a gente poder conversar com ele. Ao vivo, na escuta. Vamos lá, Daniel, eu queria te perguntar o seguinte, para começar falando de São Paulo, aquela imagem te assustou de alguma maneira? Você acha que houve alguma falha ali no controle da operação de pouso e decolagem para aquela arremetida ter sido necessária? Eu fui controlador 10 anos, só em Congonhas, dentre outras localidades. Percebe-se que foi uma separação que nós chamamos de jargão, né, curta, e vamos averiguar, as autoridades, foi uma separação curta. Mas a aeronave arremeteu, né, o vídeo próprio, pelo menos por esse vídeo, garantindo aí as próximas. Mas percebe-se que elas não estavam em risco de procedimento arremetida. É normal, quando eu falo normal, dentro. E eu vejo aí que não houve risco de colisão. Circulando essa expressão na mídia, ela é muito grave para a colisão. Houve sim uma separação e a separação está aquém da norma. E por que era da norma? É isso. Como se fosse uma decisão para reforçar uma precaução em cima de uma situação que não era perigosa, mas para dobrar a segurança, melhor que se arremeta. Para pousar, ela teria que ter recebido a autorização do controle de tráfego aéreo, a pista tinha que estar liberada. Percebe-se que a pista não estava liberada por conta do procedimento de decolagem. Então, por necessidade de arremeter. Mas, cuidado, é muito falar risco de colisão. Houve uma separação curta, aguardar as autoridades aí, que esse procedimento a gente não estavam convergindo, estavam divergindo e estabelecendo aí a separação. Certo. Okay? Uma outra imagem sobre aviação que está rodando muito nas redes sociais é a queda de um avião monomotor em Bruges, na Bélgica. Nessas imagens é possível a gente ver a aeronave caindo lentamente com um paraquedas. Esse monomotor que aparece aí no vídeo que a gente vê conta com um sistema de recuperação balística que nada mais é um paraquedas instalado em aeronaves pequenas e leves justamente para esses casos. O piloto, que era o único tripulante, não se feriu. Inclusive, como vocês podem ver aí nas imagens, ele saiu andando. Daniel do céu, como é que é isso? A gente podia imaginar que podia ter paraquedas desse para aviação comercial também, né? Eu, pelo menos, eu acho que eu ia me sentir mais seguro. Esse é o sonho de todos passaportantes. Será possível que possa, né, haver uma comercial? Tá aí uma pergunta para os engenheiros aeronáuticos. Mas, se não tem, é porque por um motivo ou outro, não é porque essa aeronave de pequeno porte, né, ela tem este dispositivo, a gente vê que realmente foi aí garantida aí a do piloto. Daniel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no jornal. Eu gosto quando o senhor comenta aqui com a gente esses casos ao vivo, porque num primeiro momento a gente vê esses vídeos circulando nas redes sociais, o coração de quem está prestes a pegar um voo dispara. Aí você chega com um olhar de especialista, nos tranquiliza e lembra a gente que apesar das raríssimas ocorrências, a aviação continua sendo um meio de transporte muito seguro, né?
filha vai viajar sexta-feira de avião, eu estou acalmando ela. Então, essas imagens trazem sim emoção. Mas o professor Calazans, então, prevalece a razão onde a gente aí... A aviação é sim, tá? Uma atividade, se nós vimos aí que, no caso da remetida, a segurança foi isso aí. Um grande abraço, tudo de bom. Obrigado, até a próxima. O Tribunal Superior Eleitoral informou hoje que mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de outubro. É um número recorde, com 9 milhões de eleitores a mais do que em 2018. O número total de eleitores cresceu 6% em relação a 2018. O maior destaque é a adesão dos jovens de 16 e 17 anos, que cresceu 51% nesses 4 anos. O aumento também foi expressivo no eleitorado acima de 70 anos. Como o voto não é obrigatório nessas faixas etárias, o levantamento mostra um aumento do interesse pela política. O jovem, em linhas gerais, ele está se antenando mais na política, ele está participando mais, ele está querendo discutir, quer dizer, ele está presente na vida pública do país, né? Nós vemos um debate muito intenso em relação às redes sociais e esse debate, de certo, ele vai acabar refletindo no resultado eleitoral. Outra mudança no perfil do eleitor é em relação ao grau de escolaridade. A maior parte do eleitorado declarou possuir o ensino médio completo. Em 2018 e em 2014, a maioria dizia ter o ensino fundamental incompleto. Mais uma vez, as mulheres são maioria no eleitorado. Os homens representam pouco mais de 47%. Menos de 0,5% não informou o gênero. Pela terceira eleição consecutiva, a Justiça Eleitoral permite que transgêneros, transexuais e travestis tenham o nome social no título de eleitor e no caderno de votação. São Paulo continua sendo o maior colégio eleitoral do país. A região sudeste sozinha concentra quase metade do eleitorado. O menor eleitorado fica na região norte. O presidente do TSE ressaltou a importância do cadastramento e voltou a defender o processo eleitoral brasileiro. É um serviço que a Justiça Eleitoral presta, como aliás tem feito em 90 anos de existência, em mais de 25 anos do sistema eletrônico de votação, em prol da democracia, em prol de um sistema seguro, transparente e auditável. Ó, a gente vai ter que chamar um rápido intervalo, mas tem tanto jornal pra gente ver juntos aqui. Nós vamos ao vivo até 1h20, depois ainda continua com o esporte. Então a pausa é muito rápida, mas antes de fazer esse break, o Guilherme deu um spoiler pra gente de como é que estava o tempo lá fora e agora a gente vai ver outra vez. O dia segue com poucas nuvens, temperatura nesse momento 23 graus e a umidade relativa do ar está em 53%. Ele tinha razão, ele disse que não estava sentindo a secura muito forte lá fora e é verdade, 53% até que é alto, né? Pensando que aqui no DF a gente baixa a 30% com muita frequência. Então segura aí que a gente volta já já. Estamos de volta. Quem mora, estuda e trabalha em Samambaia pede a instalação de mais uma faixa de pedestres, uma das principais avenidas lá da região. A dificuldade para atravessar a pista é muito grande, principalmente para quem vai a uma das escolas da região nos horários de pico. Estamos na primeira avenida norte da QS 403, em Samambaia. Estes vídeos mostram a dificuldade de quem tenta atravessar a pista nos horários de pico, por volta das 7 horas da manhã, do meio-dia e das 6 horas da tarde. Diariamente acontece atropelamentos aqui, então isso aí é fato, né? Então a gente já sai com medo, né, de ultrapassar, de carros fluindo aqui nessa região. Tem que passar correndo? Tem que passar correndo, porque senão pega. O carro veio muito rápido, passando na muita velocidade, né? Aí fica ruim pra gente passar. Quem mora, trabalha e estuda nas proximidades pede que neste ponto da avenida seja instalada uma faixa de pedestres, principalmente porque aqui funciona uma escola. Para os pais, funcionários e quase 900 estudantes, atravessar é um perigo diário, tanto no horário de entrada quanto de saída dos alunos. É complicado porque o fluxo de veículos aqui na localidade é bastante intenso, né? Os carros normalmente também. E apesar de ter uma faixa de pedestre, ela não está tão próxima à entrada da unidade. Muitos vêm ou vão para o ponto de ônibus que fica em frente, na Avenida Paralela.
Então, a dificuldade é dupla. A gente tem que esperar, né? Os carros passar ou atravessar no meio deles. Infelizmente é assim mesmo. Correndo risco, né? Correndo risco. A cerca de 200 metros tem uma faixa de pedestre, mas quem passa por aqui afirma: o movimento da avenida é intenso e uma faixa só não é suficiente. Karine conta que já pediram uma outra faixa ao Detran e até agora nada. Na medida do possível, a gente fica orientando, né, os alunos para ter cuidado, procurar a faixa, né, os pais que tenham maior atenção no atravessar com os alunos menores, principalmente. Mas, além disso, não podemos fazer tanto. Em nota, o Detran informou que são necessários estudos técnicos para instalar a faixa. Se o setor de engenharia de trânsito aprovar, o projeto é enviado à nova CAP para instalação de rampas e calçadas de acessibilidade. Só depois, o Detran faz a pintura da faixa e a sinalização. Até agora, desde que começaram a surgir pelo planeta os casos de varíola dos macacos, nós temos falado na prevenção, nos sintomas e nos casos confirmados aqui no Distrito Federal. Até agora, as pessoas confirmadamente doentes aqui no DF tinham contraído a varíola dos macacos fora daqui, em viagens pelo Brasil ou viagens no exterior. É importante que você em casa saiba que essa situação mudou. A transmissão comunitária foi confirmada. Agora, há pessoas doentes que se contaminaram aqui mesmo. Guilherme Glória, isso eleva o nosso nível de alerta, não é verdade? Boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Felipe, e a todos. Eleva sim o nosso nível de alerta, a gente tem que ter mais atenção e mais informação também, compreendendo bem para que a gente também não fique com um alarme desnecessário, uma preocupação exagerada também, e é para isso que a gente trouxe aqui o Fabiano dos Anjos, que é o diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Vale relembrar o seguinte, a gente tinha 6 casos confirmados, ontem foram confirmados mais 3. Agora há pouco eu comentei que 2 tinham sido confirmados e 1 estava em análise, mas foi confirmado também. São 9 casos no Distrito Federal. E como você falou agora, a gente tem essa transmissão comunitária aqui dentro do DF. Eu já conversei um pouco antes da gente entrar ao vivo, vou pedir para o Fabiano explicar para quem está em casa o seguinte. Fabiano, a gente deve ter mais preocupação agora, claro que a gente não pode negligenciar uma doença que tem rodado o mundo, mas o quanto a gente deve se preocupar em relação à transmissão? Que cuidados a gente deve tomar? É o momento agora de se preocupar bastante? Com a Covid a gente ficou com esse medo, mas é uma transmissão parecida? Então, hoje a transmissão da monkeypox, a caracterização dela é um pouco diferente da transmissão da Covid-19. Então, é importante, né, que a população ela tenha tranquilidade com relação a esse tipo de transmissão, mas é uma doença que não pode ser também negligenciada, né? Então é importante que a gente conheça pelo menos os principais mecanismos de exposição em que está se dando essa transmissão aqui no DF, né? A partir do momento que se tem uma caracterização de uma transmissão comunitária, não é possível identificar a fonte da transmissão, né? Então até o momento o que se tinha era uma transmissão, né, considerada importada, né, onde a gente sabia que essa pessoa ela tinha vindo contaminada de outro local. Então, a partir dessa caracterização, de fato, o cuidado ele deve ser principalmente, né, pelo que se tem observado até o momento, né, com relação aos tipos de exposição que tem caracterizado assim uma transmissão aqui no Distrito Federal. Agora, para a pessoa que está em casa já poder ter uma noção, nem todo mundo conhece os sintomas. Quais que são, como é que a gente pode identificar e qual que deve ser a conduta de quem tiver com esse sintoma? Então, é importante destacar principalmente, né, a febre, a dor no corpo, a dor nas articulações, a presença de gânglios, né, dos linfonodos inchados, às vezes na região do ouvido, da garganta, das axilas, né, ou mesmo nas virilhas. É um sintoma, né, um sinal bem característico dessa doença. Então esses sintomas eles aparecem entre o primeiro e o terceiro até o 5º dia da doença, e quando a febre começa a diminuir, começam a aparecer aquelas lesões que são bem características, né? Então elas vão ter uma evolução, né? E aí como que a pessoa vai suspeitar que pode ser monkeypox, né? É importante que as pessoas saberem que qualquer pessoa que tiver contato com alguém,
né, com essas lesões, potencialmente ela pode pegar essa doença, porque essa doença também ela é de transmissão respiratória, né? Mas o que tem caracterizado, né, uma exposição maior das pessoas a essa doença é o contato mais próximo, né? Então, seja de corpo a corpo, boca na pele, né, ou abraço, né, tudo que vai ter um contato mais próximo do corpo, se essa pessoa tiver com essas lesões, essas pessoas terão esse potencial maior de pegarem essa doença, tá? Então o cuidado é bem parecido com relação à Covid também. O uso de máscara, por exemplo, vai prevenir, a pessoa deve ter cuidado nas proximidades, aglomerações, é mais ou menos isso? A partir do momento que a gente tem o conhecimento, né, que essa pessoa ela pode ser uma pessoa que tem o potencial de estar com a doença, é importante que a gente mantenha as medidas de precaução. Então a máscara, a higienização, né, das mãos, a higienização de tudo aquilo que está próximo daquela pessoa, né, tudo que ela utiliza, seja escova de cabelo, copo, é importante que isso seja separado para que as pessoas também próximas do seu contato familiar não tenham também esse risco de adquirirem essa doença através desse tipo de transmissão. Então é importante, né, a higienização do ambiente com solução de água sanitária, hipoclorito e o álcool nas mãos principalmente. Então a higienização para esses casos é super importante. Como é que está o tratamento? A gente já tem um protocolo de tratamento para a monkeypox e a gente consegue acesso a esse serviço no serviço público? Então hoje a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ela está preparada para acolher os casos suspeitos e fazer todo o acompanhamento clínico dessas pessoas, né? Essa é uma doença que até o momento ela é considerada de um curso benigno, então a maioria das pessoas vão evoluir naturalmente como se fosse um quadro, por exemplo, clássico de uma catapora, por exemplo, né? Para dar um exemplo para as pessoas compreenderem melhor. Mas é importante que as pessoas saibam que não existe um tratamento específico para essa doença. O tratamento ele é sintomático, né? Então a partir dos sintomas que a pessoa apresentar, o profissional de saúde ele vai ter a conduta, né? Então o importante é as pessoas se prevenirem, né? E a forma de prevenir é justamente isso, né? Não ter contato íntimo e prolongado com pessoas, né, desconhecidas, né, que de fato possam representar um potencial de transmitir essa doença, né, se estiverem com as lesões. Fabiano, muito obrigado pelas informações. Pelo que a gente viu, né, Felipe, o que acontece? A pessoa que está com algum sintoma, ela é muito importante nessa cadeia, porque aí ela vai evitar ter contatos mais íntimos, que são aqueles que vão gerar uma propensão maior da pessoa ser infectada aí por essa doença. Então quem tiver com sintoma já se atenta a isso, já procura o serviço de saúde e já trabalha de uma maneira para evitar aí o distanciamento com os colegas de trabalho, se for em casa também com a família, para não estar espalhando esse vírus. Pois é, Guilherme, as suas explicações foram excelentes, a condição da entrevista também, pelo seguinte, a gente está tratando aqui de uma doença que nesse momento está em transmissão comunitária. Por mais que o Fabiano diga, e é verdade, que as pessoas evoluem para melhorarem, e quer dizer, não é algo que preocupa a gente do ponto de vista de colocar a vida da pessoa seriamente em risco, vai ser um grande de um transtorno se a gente não tomar os cuidados necessários e a gente tiver na casa das centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, o recado que o Guilherme e o Fabiano trazem nesse momento preste atenção, se você desconfia que está com esses sintomas, procure ajuda médica para que você seja orientado e especialmente dentro da sua casa, você possa fazer aquela barreira, aquele isolamento para você prevenir de passar para sua mãe, para o seu pai, para sua filha, para uma tia que mora com você e dessa forma esse vírus te infectou, mas você vai curar e ele perde a possibilidade de passar para outra pessoa ainda em você. Óbvio que todos os casos as pessoas estão terminando bem, isso é excelente da gente saber, mas se a gente puder evitar transtornos nesse momento especial de pós-pandemia, vida voltando ao normal, a gente ainda tentando se livrar da Covid-19, muito chato ter que se preocupar se você está com Covid, se está com varíola ao mesmo tempo, e isso está nas nossas mãos prevenir, né? Guilherme, muito obrigado, tá? Agradeço. Voltamos a qualquer momento, se você precisar aí, é só chamar. Valeu!
Bom, gente, tá todo mundo nas redes sociais, né? TikTok, Instagram, virou um hábito mesmo. Agora, é preciso ter cuidado com o que a gente posta, ainda mais no âmbito profissional. Escutem essa. Uma mulher acabou tendo uma indenização trabalhista anulada depois que ela gravou um vídeo no TikTok comemorando a causa ganha. A sentença foi revertida logo depois da postagem. Para você entender, Esmeralda Mello trabalhava como vendedora de uma joalheria e entrou com uma ação pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Ela chegou a ganhar o processo e aí, em comemoração, postou um vídeo no aplicativo do TikTok com a seguinte legenda: "Eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica". Palavras dela você está lendo na tela. O vídeo viralizou e acabou chegando ao juiz, que analisou que as testemunhas levadas por Esmeralda, na verdade, tinham relação de amizade íntima com ela. Ou seja, a coisa complicou, né? As envolvidas acabaram condenadas por litigância de má-fé, esse é o termo. O assunto tá dando o que falar e para comentar com a gente qual é a linha tênue entre o aceitável e o reprovável nas redes sociais, a gente fala agora com o advogado trabalhista do escritório Kolbe, Vitor de Oliveira. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Eu vou começar te perguntando o seguinte: as amigas dessa moça que ganhou a causa, na verdade, devem ter se apresentado como testemunhas, mas quando é amiga nem pode, né? Tem uma outra condição ali no processo e a juíza já entendeu que isso tinha sido violado. Isso, exatamente. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar conversando com você, tá? Esse caso, apesar de ser bem peculiar, tem ocorrido com mais frequência em razão da disseminação das redes sociais. E, de fato, na audiência de instrução, onde se é ouvido os depoimentos das testemunhas, a primeira coisa que é feita é o compromisso com a verdade e, em seguida, é perguntado se alguma daquelas testemunhas tem amizade ou inimizade com alguma das partes. No caso, em análise, a testemunha respondeu que não teria nenhum tipo de amizade e logo em seguida foi contrariada pelo vídeo postado na rede TikTok. No caso de um processo trabalhista, então, bom, obviamente que a orientação depois que você ganha, não tem razão de ficar postando nada nas redes sociais, né? Porque isso pode ser considerado uma afronta ali ao processo, ao judiciário. Isso, exatamente. Até para evitar de expor a imagem da empresa que por algum motivo foi condenada na justiça e evitar também que outros empregados possam acompanhar aquele processo e também litigar contra a empresa na justiça. O fato da moça ter chamado a empresa de empresa tóxica e ter postado isso nas redes sociais acaba fazendo com que colhe na empresa essa imagem e a gente não sabe se a empresa vai argumentar, por exemplo, que o caso dessa funcionária foi um caso isolado, que a empresa não pode ser chamada de tóxica em função deste caso especificamente. Uma pergunta, essa mulher conseguiria reverter essa decisão judicial ou a partir de agora realmente a sentença foi anulada e ela não tem mais o que fazer? Até o momento, Felipe, ela tinha entrado com recurso ao Tribunal Regional do Trabalho para tentar fazer a anulação dessa sentença, mas infelizmente, ou felizmente, né, para a parte, o processo foi mantido, a sentença foi mantida. Ela ainda tem a possibilidade de recorrer mais uma vez ao Tribunal Superior do Trabalho, mas como o caso depende de análise de fato, é bem possível que esse tenha sido o último recurso e que essa sentença seja mantida até o final do processo. Você pode terminar, por gentileza, explicando, Vitor, o que é a litigância de má-fé, né? O que não se pode fazer quando você entra na justiça processando uma empresa ou processando alguém? Claro, a litigância de má-fé é um ato que alguma das partes comete dentro do processo para atrasar ou para mudar a verdade dos fatos ou para tentar enganar o juízo. E, em razão disso, a pessoa pode ser condenada a pagar um valor, uma multa. No caso, em análise, a empregada foi sim condenada a pagar uma indenização bem baixinha, mas continua sendo uma condenação por litigância de má-fé. Obrigado pelas suas informações, que bom que você vem aqui para reforçar esse alerta. A rede social é um negócio que todo mundo tem e a gente realmente precisa ter cuidado, porque uma vez que a gente posta, pode depois dar problema e aí algo que você estava certo, você fica errado. Obrigado, tá? Até a próxima. Próximo. A gente vai fazer uma rápida pausa, tá? Um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. Muito bem, voltamos. 6 capitais brasileiras começaram a vacinar nesta segunda-feira crianças de 3 a 5 anos de idade contra a Covid-19. Na família de Edilene, só faltava a filha caçula receber a vacina contra a Covid-19.
A vez de Sara, de 4 anos, chegou. Estava ansiosa para que essa vacina chegasse, né? Assim que chegou, não pensei 2 vezes não, eu trouxe logo ela ao posto e vacinei. Assim como em Fortaleza, outras 5 capitais começaram a vacinar crianças de 3 a 5 anos nesta segunda-feira. Em Belém, foi a Ágata quem voltou para casa imunizada. Tá vindo negócio de férias e a gente tá vendo que tá aumentando o caso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente já tomou, eu fico muito feliz por ela ter tomado também a dose dela e tá protegida. O Rio de Janeiro foi a primeira capital a vacinar crianças de 4 anos com a Coronavac na sexta-feira passada. A imunização de crianças com 3 anos deve começar na próxima quarta-feira. A recomendação do Ministério da Saúde é para que os estados usem os estoques existentes de Coronavac para a vacinação das crianças. Por enquanto, não foi anunciado quando haverá o envio de novas doses. A compra do imunizante ainda é negociada pelo governo federal junto ao Instituto Butantan. O governo do Distrito Federal disse que só inicia a aplicação após instruções do Ministério da Saúde que ainda não foram divulgadas. Mas a capital já começou a distribuir o estoque de Coronavac nos mais de 70 pontos de vacinação infantil da cidade. Em nota, a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal informou que o GDF tem total interesse em iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 para o público de 3 a 4 anos, mas que para que isso seja feito dentro das normas de segurança, se faz necessário o protocolo, bem como a nota técnica do governo federal, documentos que são enviados sempre em que se inicia a imunização de um novo grupo. Eles ressaltam também que até o momento não receberam essa nota técnica e nem o quantitativo de imunizante que vai ser disponibilizado para esse público. Então a gente precisa esperar mais um pouco. Agora um destaque internacional. Começou o julgamento do ex-conselheiro e estrategista de campanha de Donald Trump, Steve Bannon. Considerado um dos mentores da direita populista no mundo, ele é acusado de desacato por não colaborar com as investigações sobre a invasão do Capitólio. Ele não quis comparecer ao Congresso americano, mas nesta segunda-feira não teve opção. A Corte Federal de Washington, onde Steve Bannon está sendo julgado, fica a poucos metros do Capitólio. Ele é acusado de 2 crimes: desacato ao Congresso por não comparecer para depor e por não entregar documentos que foram pedidos pelos legisladores. Bannon, que chegou a se entregar ao FBI em novembro, aguardava o julgamento em liberdade. O comitê que investiga a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro do ano passado quer saber o que o estrategista de Trump fazia na noite anterior à invasão da sede do Legislativo e o conteúdo de 2 ligações telefônicas que ele fez no mesmo dia ao ex-presidente, segundo os registros da Casa Branca. Horas antes do ataque, Steve Bannon declarou que o inferno ia acontecer no dia seguinte. All hell is going to break loose tomorrow. Na última sexta-feira, a defesa pediu o adiamento da sessão na corte, alegando que os jurados poderiam ser influenciados pelas audiências públicas que estão sendo transmitidas pela TV, pedido que foi negado pelo juiz. O começo do julgamento de Steve Bannon nesta Corte Federal aqui de Washington acontece a 3 dias da última audiência pública no Congresso. Na próxima quinta-feira, os legisladores americanos vão tentar encontrar respostas para uma questão. Por que o ex-presidente Donald Trump demorou 3 horas para se pronunciar a partir do momento da invasão? De volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas numa reunião com embaixadores nesta segunda-feira. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, respondeu às declarações de Bolsonaro. Os embaixadores chegaram ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, por volta das 13h30 da tarde. Entre eles, representantes da Dinamarca e Portugal. O presidente falou por quase 1 hora e repetiu o que já havia dito em julho do ano passado, quando, sem provas, atacou o sistema de votação brasileiro. Bolsonaro voltou a citar o inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2018. Até hoje, esse inquérito não foi concluído. Entendo que não poderíamos ter tido eleições de 2020 sem apuração total do que aconteceu lá dentro. O
porque o sistema é completamente vulnerável. Desde o ano passado, as informações usadas por Bolsonaro já foram rebatidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Corte esclarece que o inquérito a que o presidente se refere não concluiu que houve fraude no sistema de votação em 2018, quando Bolsonaro foi eleito, e que também não houve adulteração dos resultados. O presidente do TSE, Edson Fachin, respondeu às acusações de Bolsonaro. O acesso indevido, que é objeto de investigação, ocorrido em 2018, não representou qualquer risco à integridade das eleições presidenciais daquele ano. Dizer-se que um hacker teve acesso ao código-fonte é como arrombar uma porta aberta. Bolsonaro também voltou a atacar os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que irá assumir o comando do TSE em 16 de agosto. O presidente disse que foi Fachin quem tomou a decisão de soltar o ex-presidente Lula, o que não é verdade. A liberdade a Lula foi concedida por decisão colegiada, ou seja, por mais de um ministro do STF. Bolsonaro rebateu os que o acusam de tentar um golpe. Eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, com uma pessoa que quer dar o golpe. Eu estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema. Com a própria participação das Forças Armadas, que foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE aceitou parte das sugestões feitas pelas Forças Armadas que começaram a participar da Comissão de Transparência no fim do ano passado. Pelo menos 2 sugestões não foram aceitas, já que os técnicos do TSE apontaram erro de cálculo pelos militares. Não é verdade dizer, como se disse na semana passada, no Senado Federal, que 3 das sugestões mais relevantes esse tribunal teria deixado de lado, que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. A Secretaria de Comunicação divulgou nota após o encontro de Bolsonaro com representantes das embaixadas estrangeiras. No entanto, não informou quem participou da reunião. O presidente havia dito há algumas semanas que iria chamar representantes de 150 países, o que acabou não acontecendo. O representante da Embaixada do Reino Unido, por exemplo, não recebeu convite. O SBT Brasil apurou que cerca de 60 representantes estrangeiros estiveram aqui no Palácio da Alvorada na tarde desta segunda-feira. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ministro de Relações Exteriores, Carlos França, também participaram da reunião. Além do presidente do TSE, pré-candidatos à presidência da República se manifestaram sobre as falas de Bolsonaro na reunião com embaixadores. O pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ser uma pena que o Brasil não chame embaixadores para falar de emprego, desenvolvimento ou combate à fome. Simone Tebet, pré-candidata do MDB, afirmou que já passou dos limites a coleção de ataques à democracia que o presidente da República acumula. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, lembrou que nunca o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para proferir ameaças contra a democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso negou que tenha feito uma palestra com o tema Como se livrar de um presidente. Alexandre de Moraes não se manifestou. Agora a gente chama a repórter Larissa Arantes para falar da PEC dos combustíveis. A gente acompanhou aqui a aprovação e a promulgação do texto que alterou a Constituição e concedeu diversos benefícios sociais às vésperas das eleições. Mas o assunto ainda está rendendo, porque um partido político acionou o Supremo Tribunal Federal para revogar essa PEC. Nossa, não sei nem como é que é o caminho jurídico para isso, né, Lari? Mas traz as informações para a gente, é com você. Ei, Malta, boa tarde para você, para todo mundo. É isso, né? O Partido Novo, então, ingressou com essa ação questionando a constitucionalidade dessa medida, apontando, Malta, o que a gente já vinha comentando aqui, inclusive, aquela questão do decreto do estado de emergência, que cria a exceção justamente para conceder benefícios em ano eleitoral. Bom, e aí é justamente esse o ponto, um dos principais pontos, né, dessa ação do Partido Novo.
Inclusive, né, além dessa ação, o Partido Novo também apresentou ali um questionamento em relação ao relator do texto, o ministro André Mendonça, né? A gente lembra que no STF esse tipo de escolha, digamos assim, é feito por meio de um sistema de distribuição da corte, e aí o Novo está questionando o motivo, então, de ter sido justamente André Mendonça, que já negou, a gente lembra também, já negou outras ações que pediam a paralisação da tramitação da ação no Congresso, aliás, da PEC no Congresso. Por enquanto, nenhuma novidade, nem em relação à tramitação da ação propriamente dita, Malta, e também ainda sem novidade em relação a esse questionamento sobre o relator. Mas é isso, né? O Novo dizendo aí que quando se abre essa possibilidade de conceder benefícios sociais em ano eleitoral, quebra ali o aspecto da paridade eleitoral em relação, claro, ao governo federal, Malta. Então, outro destaque do noticiário nacional, o ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou a criação de uma comissão especial entre Estados e União para chegar a uma solução do impasse da cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O que você pode adiantar para a gente? Malta, a novela continua, né, em relação ao ICMS que incide sobre os combustíveis, porque agora, como você bem disse, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, montando essa comissão para tentar fazer com que Estados e União cheguem a um consenso sobre a definição, sobre a limitação da alíquota do ICMS ali em 17%, né? Alguns estados questionam isso, dizem, né, que continuam dizendo que vão perder a arrecadação com isso. Portanto, o ministro, que é relator de outras ações que tem esse assunto também como tema, propôs a criação desse colegiado, mas ele vai funcionar aí nos próximos meses. A expectativa é, de fato, né, ter uma proposta concreta em relação a isso só lá para novembro, Malta. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Você que está em casa sempre acompanha o noticiário, especialmente a cobertura de judiciário, executivo, de Congresso Nacional, no sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação. Até a próxima, Larissa. De volta aqui ao Distrito Federal, a gente fala sobre o desfecho do terceiro julgamento do Marinésio Olinto, o cozinheiro que ficou conhecido como maníaco da Blazer pelos crimes sexuais e os assassinatos. Ele foi condenado a 33 anos de prisão pela morte de Genir Pereira em 2019. O repórter Maicon Leão tem as informações sobre o resultado do júri popular que analisou esse caso ontem. Maicon, é com você. Exatamente, Malta. Essa sentença saiu esta madrugada e vem 3 anos após a morte de Genir, que vale a gente lembrar, foi vítima enquanto estava indo trabalhar. Ela foi abordada pelo maníaco da Blazer, como ele ficou conhecido na época, quando ela estava na DF-250 em uma parada de ônibus, indo para o serviço, foi abordada pelo criminoso, como que ofereceu uma carona. E aí, no meio do caminho, ele violentou sexualmente essa mulher, falando no português rasgado, estuprou essa mulher, depois a asfixiou até a morte e escondeu o corpo em uma área de mata ali próximo ao Paranoá. Esse crime só foi descoberto meses depois, quando a polícia associou a ele também a morte de uma advogada. Como você disse, essa já é a terceira condenação. Dessa vez, o Tribunal do Júri de Planaltina decidiu que ele foi condenado a 33 anos de prisão. Todas as qualificadoras oferecidas pelo Ministério Público do estupro, homicídio quintuplamente qualificado por motivo torpe, por ser um feminicídio, sem chance de defesa à vítima e também pela ocultação de cadáver, os presentes lá do júri decidiram então que ele deverá cumprir 33 anos de prisão. Como você disse, essa é a terceira condenação. A primeira foi justamente da adolescente que teria estuprado, ele foi condenado a 10 anos. Depois, pela morte dessa servidora terceirizada do Ministério da Educação, essa advogada que foi da mesma forma, Malta, também na parada de ônibus, abordou essa mulher, convenceu ela de toda essa situação e depois a violentou sexualmente e também tirou a vida dessa mulher. Nesse caso da advogada, ele foi condenado a 34 anos. Então, se a gente somar todas essas penas, já são quase 80 anos, são 77 anos de prisão. A gente, claro, sabe que a lei brasileira não permite que a pessoa fique todo esse tempo, mas a gente espera que pelo menos no limite que ele seja condenado. A gente inclusive conversou com o advogado do Marinésio, tem um vídeo dele explicando o resultado dessa sentença que a gente vê agora. O julgamento de ontem à noite
do Marinésio, que o condenou a 33 anos pelo júri planaltina, a defesa irá recorrer da decisão porque os jurados julgaram contrário à prova dos autos. Com isso, a defesa pretende lograr êxito e conseguir um novo júri. Isso que a defesa espera daqui para frente. Maicon, ele foi condenado a 33 anos de prisão. Essa pena se soma aos outros 2 julgamentos que já haviam sido concluídos, então esse homem continua preso. E o que deu para perceber é que o jurado não teve dúvida, né? As pessoas que compuseram esse júri não tiveram dúvida de que ele realmente foi o assassino da Geni. Exatamente, Malta. Ao contrário do que até o advogado de defesa disse pra gente ontem, que eles acreditavam justamente que ele seria inocentado pela ausência de provas, o que demonstrou o tribunal do júri foi exatamente ao contrário, que todos os elementos apresentados, você até comentou que mesmo que ele tivesse confessado, depois voltado atrás, para esse júri estar acontecendo ontem, era porque existiam elementos que o Ministério Público do Distrito Federal identificou que existiam elementos que colocavam ele na cena do crime, que colocavam ele realmente como o responsável desse crime. Tanto que o advogado de defesa, na verdade, de acusação, o advogado da família da Geni, não tinha dúvidas desse resultado. Eles estavam muito confiantes, a família, claro, muito abalada por conta de esse julgamento estar acontecendo 3 anos depois, mesmo que ele preso, não tem jeito, a família fica com aquele sentimento ainda de impunidade, aguardando. Claro, esse julgamento, essa condenação não vai trazer a Geni de volta, mas traz pelo menos um alívio para a família de saber o seguinte, que depois de ter cometido esse crime, não ficou simplesmente por isso mesmo, que ele deve pagar por ter tirado a vida dessa mulher que estava indo trabalhar, ganhar o pão de cada dia. E a gente conversou também com o advogado da família que comenta um pouquinho dessa sentença. Desta terça-feira, dia 19 de junho de 2022, após longos 3 anos de processo, o bom povo de Planaltina, no Distrito Federal, alcançou a verdadeira justiça, ou seja, a condenação do maníaco serial killer Marinésio em relação ao caso Geni. Por grande maioria, o Conselho de Sentença acolheu, após vários debates entre defesa e acusação por mais de 16 horas, as teses acusatórias no sentido de responsabilidade jurídico penalmente Marinésio pelo crime de homicídio com 4 qualificadoras, também pelo crime de estupro e também pelo o crime de ocultação de cadáver. Como isso, o resultado veio para a família até como um alento em relação à verdadeira justiça que eles procuram e buscam há pelo menos 3 anos. Hoje a família se sente realmente justiçada e a família entende que agora, para continuar fazendo a justiça, é que ele pague cada minuto e cada segundo da sua pena dentro do presídio sob a supervisão do Estado e que não possa mais trazer nenhum tipo de perigo para a comunidade do Distrito Federal e nem fora do Distrito Federal. Olha, a gente só fica tranquilo mesmo porque, bom, o Marinésio hoje tem 45 anos de idade, está preso desde que a polícia descobriu que foi ele o autor do crime contra Letícia Curado. Pelo assassinato dela, ele já foi julgado. Eu não me lembro exatamente qual foi a condenação, mas deve se aproximar ali da pena da Geni. Ela, 33 anos de prisão, pela Letícia devem ter sido algumas décadas também de condenação, além dos outros crimes sexuais pelos quais ele também foi condenado. Ou seja, ele com 45 anos de idade hoje, pelo andar da carruagem, mesmo que tenha bom comportamento, mesmo que consiga progredir de regime, só deve sair na cadeia quando estiver muito idoso e talvez tenha um advogado que pleiteie aquela prisão domiciliar por razões humanitárias, né? Até lá, pelo menos deste homem que tem todas as características de ser um psicopata, porque veja bem, eu gosto de relembrar isso aqui porque é tão importante a gente entender o contexto do cometimento desse crime. O Marinésio, ali naquele momento em que foi descoberto que tinha sido ele o assassino da Letícia, até aquele ponto especificamente a família não sabia com quem convivia. Esse homem tinha uma filha de adolescente, na época com 15 anos de idade, se eu não me engano, a esposa também, e num dia como outro qualquer, chegou a polícia até a casa dessa família para dizer, olha, a gente tem que levar esse homem preso porque ele é o principal suspeito de ter cometido um feminicídio. Para a filha e para a esposa, isso foi um choque gigantesco. Ou seja, esse homem realmente tinha uma dupla vida, uma personalidade que lhe possibilitava fingir ser um homem honesto, bondoso, amoroso, de bom caráter dentro de casa e sem que ninguém soubesse,
fora de casa, abordava as mulheres com o intuito de abusar sexualmente delas e depois matar. No caso da Geni, especificamente, vocês vejam, a gente se pergunta, será que ele matou porque ali a mulher tentou pedir socorro e aí ele não conseguiu cometer o crime que queria? Não, de qualquer maneira ele estava disposto a matar essa mulher, né? Ali no caso da Geni especificamente, ele disse que depois de ter cometido o abuso sexual, deu uma loucura nele, ele foi e matou. Ou seja, é exatamente um psicopata que tem que ficar algumas décadas longe da sociedade, se não a vida inteira, porque pelas características de frieza que tem, tudo indica que seja uma pessoa sem condições de se recuperar. Antes do julgamento do caso da Geni, a nossa equipe conversou com a irmã da Geni, que é a Luzineide, e ela deu um depoimento pra gente. Pode rodar. Penado em pena máxima, para não correr o risco de acontecer com outras pessoas. Ser condenado mesmo. Ser condenado mesmo. E ele negou as acusações? Como é que tá ainda? Negou. Continua negando? Continua negando. Só que aí já tem um depoimento dele passado, já dele ter confessado. Então, ele já confessou. A expectativa é que hoje ele saia daqui condenado pelo crime que ele cometeu. Eu acredito que sim, com fé em Deus sim. Dá tudo certo, vai ser condenado sim, com fé em Deus vai dar tudo certo. Ele já confessou. E a justiça? Nunca falha. Nunca falha, vai ser feito, nunca falha. Demora, mas falha. Gente, muito difícil, né? Uma condenação como essa não cura a dor dessa família, mas pelo menos traz a sensação de que justiça foi feita e que outras mulheres inocentes, trabalhadoras, né, honestas, não vão cair na mão dele. Porque você veja, ele chegava, abordava essa mulher numa parada de ônibus e a gente sabe como que funciona o transporte público. Muitas vezes você está atrasado, você vai pegar um ônibus lotado, você perde o seu, o próximo vai demorar. Aí chega uma pessoa que você olha, parece ser uma pessoa que vai fazer uma ação de caridade naquele dia, né? Passar e falar assim, ó, tô indo para tal lugar, quer carona? E aí acontece um negócio desse. Maicon, obrigado, tá, pelas informações. Queria só terminar aqui relembrando que o caso do assassinato da Geni e da Letícia foram os dois em que a polícia e o Ministério Público conseguiram juntar prova suficiente de materialidade para levá-lo ao tribunal e a ser julgado. Mas há outros casos pelos quais ele é suspeito, que a polícia, bom, só não conseguiu terminar a investigação para poder dizer com toda certeza que sim, ele morreu, mas foi ele que matou. Mas há outras mortes misteriosas que circundam a vida desse rapaz. Aliás, desse homem, né, desse psicopata. Malta. Exatamente, só para atualizar, foram 34 anos de condenação pelo caso da Letícia, como você disse, e pelo menos outras 11 mulheres procuraram a polícia, alegando terem sido vítimas também por conta dos abusos sexuais. Foram esses dois casos específicos de mortes associadas ao maníaco da Blazer. Mas, como você disse, outros inquéritos foram abertos, investigações ainda estão correndo. Esses dois foram os concretos, que a polícia conseguiu juntar as provas, colocar ele na cena do crime para poder mandar novamente para o banco dos réus. Mas outros casos também foram associados a ele e outras mulheres procuraram a polícia quando viram a cara dele estampada na televisão por conta desses crimes. Muito obrigado, tá, Maicon, pelas informações. O Brasília Capital Motor Week deste ano espera reunir mais de 800 mil pessoas nos 4 dias de evento que começa nessa quinta-feira no Parque de Exposições da Granja do Torto. E para entrar no clima do maior evento de motociclismo da América Latina, a gente vai mostrar agora as histórias de amor que até renderam uma boa novela. São casais, né? São casos e casais apaixonados sobre duas rodas. E a trilha sonora de todo esse romantismo é o ronco das motocicletas. Tem gente que celebrou casamento no evento e também que tinha conhecido o grande amor e casado por lá. A reportagem é de Vitória Mello. Rodrigo é apaixonado por moto e queria encontrar alguém para compartilhar essa paixão. Depois de alguns relacionamentos frustrados, conheceu a Karine. Quando ela começou a falar dos passeios que fazia, dos lugares que iam, inclusive até com uma scooter, que é uma moto não tão recomendada para isso, mas que serve muito bem, me chamou muita atenção, porque quando se gosta, qualquer moto é um meio de se viajar, de estar entre os amigos, passear. Eu a conheci, fizemos alguns passeios, fomos para Goiânia. Aí assim que tivemos a oportunidade, trocamos, ela trocou a scooter por uma GS 650 e comentava que
queria até ir pro Piauí de moto. E aí, num namoro, assim, acho que em questão de 1 mês, 2 meses, então vamos. Né? Eu também queria ver se essa empolgação era real, se ia dar certo. Uma semana juntos e eles já marcaram o primeiro passeio. 10 meses depois, em julho de 2017, o casal passou a dividir mais do que o amor pelo motociclismo. A celebração do casamento não poderia ter sido diferente. Teve padre, roupa de noivos e tudo. Mas o palco da cerimônia não foi nada tradicional. O altar foi no Capital Moto Week. É um momento que a gente extravasa, é um momento que a gente pode encontrar os amigos, vivenciar aquilo que muitas pessoas vivenciam com a gente, a afinidade, né, de andar de moto. Encontramos amigos e compartilhamos as mesmas experiências, o mesmo hobby, né? A moto está na vida de muitos casais que carregam na garupa histórias de superação. A Nancy e o Milton estão juntos há 35 anos. Ela descobriu no hobby do marido um alívio para a depressão. Me senti muito acolhida, muito amada por eles. E assim, diante de toda aquela dificuldade que eu estava vivendo, eles me abraçaram, né? E assim, cada saída, cada volta, cada árvore, cada estrada diferente, era um pouquinho, uma gotinha de remédio. O casal é integrante do Esquadrão de Cristo, um ministério motociclístico. Além de apaixonado por moto, o Milton é pastor e celebra casamentos de muitos colegas. O Esquadrão de Cristo é a igreja em 2 rodas, cujas paredes são as linhas do horizonte. E assim nós definimos. Nós estamos aqui como uma parte da igreja, mas, antes de mais nada, nós somos motociclistas cristãos. A primeira instituição dada por Deus é a família, ao homem. Então, nada melhor que os motociclistas desejarem que Deus abençoe a vida deles. Então, começou exatamente isso. Nós começamos a trazer a bênção para os casais, né, através dessa cerimônia. Os casamentos no Capital Moto Week estão presentes em todas as edições. E este ano não vai ser diferente. O evento está de volta depois de 2 anos de pandemia. Mais de 800 mil pessoas de diversos países, além de 300 mil motos, devem passar pelo Parque de Exposições da Granja do Torto. É o maior encontro da América Latina e o 3º maior do mundo. Então a gente realmente investiu bastante na questão da experiência, nas atrações, nos espaços temáticos. Então o Capital Moto Week volta com tudo, com uma estrutura e para uma experiência nunca antes vista aqui pelo nosso público. Obrigado pela companhia. Agora é hora do esporte. Tchau!